Olá, olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês para o nosso Café com Mauro, como a gente faz todas as terças-feiras pela manhã, não é? Hoje nós vamos falar, dando continuidade à nossa programação sobre as leis divinas, nós vamos falar sobre a lei de igualdade. É a oitava lei, se não me engano, que nós estamos falando. Semana passada terminamos a lei de progresso, né, com aquele assunto de andar para frente ou andar para frente ou ficar parado, né, na verdade. E hoje a gente começa a oitava lei, que é a lei de igualdade. Dentro dessa lei, nós vamos falar sobre igualdade natural, não é? A gente vai falar sobre desigualdades também, porque a gente vai falar sobre desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, onde a gente vai trazer riqueza e miséria, debater um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar também sobre igualdade de direitos de homens e mulheres, não é? E falar de igualdade perante o túmulo, que é onde todos nós vamos nos nivelar ao final da vida, não é? Então a gente começa hoje falando de igualdade natural. E a pergunta é: somos todos iguais? Pausa para pensar. E somos todos iguais perante Deus? E aí a gente responde que sim, porque todos nós somos iguais perante Deus, porque Deus fez as suas leis para todos os espíritos, todas as almas, não é? Para todas as pessoas, independente de quem sejam as pessoas. Então, quando a gente fala e pensa, né, quando a gente usa a frase, o sol nasce amanhã e nasce para todos igualmente. Verdade? Diante do nascimento do sol, nós somos iguais perante Deus, somos todos iguais diante do nascimento do sol. Somos todos iguais diante das oportunidades que temos na vida, porque todos nós temos oportunidades que acontecem para nós na nossa vida. Podem não ser as mesmas, porém, dentro do contexto das oportunidades, todos nós as recebemos, não é? Então, nós não somos perante Deus uns mais especiais que os outros, não. Todos nós estamos submetidos às mesmas e absolutamente às mesmas leis. Não somos melhores e não somos piores. Temos sim a nossa história individual, o nosso livre-arbítrio, a nossa caminhada, não é? O nosso olhar para as coisas, a forma como entendemos, e a partir daí, então, nós começamos a nos diferenciar em termos de caminhada, não em termos de essência, não é? Dentro do contexto da igualdade perante Deus. E aproveitando isso, esse livre-arbítrio e essa coisa toda, a gente pode puxar o gancho das desigualdades das aptidões, não é? Porque a gente fala assim, por que, que Deus não deu para todo mundo as mesmas aptidões? Não é? Se ele criou todo mundo igual, se ele criou todo mundo simples e ignorante, por que, que ele não deu as mesmas aptidões para todo mundo? Exatamente porque como ele nos criou simples e ignorantes, nos colocou para caminhar de acordo com, com a nossa forma, com a nossa visão, com o nosso esforço, com a nossa maneira de fazer as coisas. E então as aptidões, que são aquelas coisas que a gente vai desenvolver em nós, que são as nossas habilidades, elas vão então começar a se desenvolver e aparecer em nós a depender da nossa caminhada, não é? A depender de como a gente vai olhar para tudo isso. E é esse caminho individual que vai fazer com que alguns tenham mais aptidões que outros, alguns tenham aptidões variadas, outros uma só, não é? Alguns tenham menos, porque tudo isso, o desenvolvimento dessas aptidões, vai depender do nosso esforço, vai depender de como a gente faz, da nossa vontade, da nossa coragem. Então, todo esse caminho evolutivo que a gente vai passando por ele, nós temos que fazer o nosso esforço. E mais ou menos a gente bate nessa tecla, né, sempre. E a lei de igualdade vem nos trazer isso de forma muito importante. É o nosso esforço, a nossa vontade é que vai fazer com que as nossas aptidões, diferentes uns dos outros, que vão ser desenvolvidas e a gente vai então desenvolvendo e tendo mais ou menos aptidões, não é? Por isso existe a diferença, a desigualdade das aptidões. E conforme a gente vai adquirindo mais, vai desenvolvendo mais, vamos ficando mais perfeitos e vamos então podendo ajudar aqueles que ainda não estão desenvolvendo. E aí a gente pode conversar, bater papo, fazer uma oração, dar uma ligada para a pessoa, pensar, fazer o bem,
praticar a solidariedade, a caridade, e aí a gente tem uma série de formas e maneiras e jeitos da gente poder ajudar o próximo nesse sentido, não é? Agora, quando a gente adquire, uma dúvida muito grande que às vezes existe, quando a gente adquire uma aptidão, às vezes as pessoas perguntam assim, mas o espírito, a pessoa quando morre, leva a aptidão com ele? O que vocês acham? Sim, a pessoa, quando morre e desencarna, leva as aptidões, porque a aptidão ela pertence ao espírito, ela não pertence à pessoa. Não é? Então, o espírito, tudo que ele aprende, ele leva consigo. Sejam coisas boas ou sejam coisas menos boas. Então, a depender do caminho evolutivo, mais uma vez, nós vamos aprender mais coisas que vão nos levar a um caminho certo ou menos. Vamos continuar em determinadas áreas da nossa vida num determinado lugar. Em outras áreas a gente vai conseguir passar por isso, né? Então assim a gente vai adquirindo essas habilidades e essas aptidões e vamos mantendo isso conosco, porque numa próxima encarnação, essas aptidões que são do nosso espírito, que fazem parte do nosso conhecimento, elas continuam conosco e a gente pode, de acordo com a nossa vontade, mais uma vez, colocar em prática e trazer à tona da nossa memória espiritual e utilizar essas aptidões para o nosso desenvolvimento em várias vidas e assim por diante, não é? E dentro desse processo, o sentido inverso também é verdadeiro, porque nós podemos não desenvolver, ou nós podemos desenvolver e guardar na nossa memória espiritual, e numa próxima vida a gente pode não lembrar. A depender de qual é o nosso caminho, de como vamos fazer isso, a gente pode escolher não lembrar. A gente pode receber alguns sinais, mas pode não ler esses sinais, não é? Porque cada vida é uma vida diferenciada. Eu não tenho memória de lembranças de tudo que eu vivi. Eu trago comigo uma amnésia espiritual que facilita o meu desenvolvimento numa nova vida, para que eu possa exatamente poder me dar as chances e oportunidades de desenvolver mais aptidões e mais habilidades em mim, não é? Então, quer dizer, quando a gente fala de desigualdade social, por exemplo, como a gente falou que ia falar um pouquinho sobre isso, a desigualdade social ela não é uma lei natural. A desigualdade social ela é obra do homem. Não é? Nós aqui criamos as desigualdades sociais. A partir da onde? A partir das nossas ações. E se eu conseguisse lembrar de todas as coisas e lembrar das coisas boas que eu adquiri, das minhas aptidões benéficas, eu talvez não me utilizasse de coisas ruins para poder construir uma desigualdade social. Eu estou dizendo isso em termos de humanidade como um todo, não é? E, logicamente, isso também serve para dentro da nossa casa, não esqueçam disso. Isso também serve para o nosso convívio familiar, que é a nossa sociedade pequenininha, é a nossa individual que está ali, não é? Então, tudo isso decorre do nosso olhar para as coisas que a gente aprende, do nosso olhar para as oportunidades que se apresentam a nós para o nosso aprendizado, do nosso olhar e da nossa sensibilidade às coisas que acontecem conosco. Então, como é que acontece isso? Nós precisamos definitivamente criar, viver e exercitar a espiritualidade e a sensibilidade no sentido de nos entregarmos mais aos sentimentos e não somente à intelectualidade. Então nós precisamos sentir para que possamos reconhecer os sinais e reconhecer em nós as aptidões que nós temos. Isso nos leva ao autoconhecimento, que vai então nos permitir nos utilizarmos das aptidões adquiridas em vidas anteriores para que possamos facilitar a nossa caminhada. Percebem? Bom, hoje a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente fala mais um pouco, vamos falar de desigualdade das riquezas, entre riqueza e miséria, né? Um pouco a gente vai falar disso. E vamos falar também de. Vamos ver se dá tempo da gente falar de igualdade dos direitos entre homem e mulher e da igualdade no túmulo também, não é? Então semana que vem a gente volta com mais uma partezinha da lei de igualdade e assim a gente vai tentar dar uma concluída, senão a gente faz um terceiro programa e aí a gente traz então um tema para a gente debater um pouquinho sobre como aplicar essa lei de igualdade no nosso dia a dia. Vejo vocês terça-feira que vem então. Até lá e muito obrigado!